Uma alegria imensa estar aqui com vocês mais uma vez. Quero reafirmar que alguém perdeu R$100. Se você é o dono, por favor, depois procura a gente aqui, tá bom? Provavelmente foi naquela hora que você veio aqui. É seu? Então, por favor, já pega aqui. É um motivo de louvor a Deus, ver o que Deus está fazendo no meio dos nossos adolescentes, aqui na nossa igreja, não é, irmãos? Eu quero pensar que tem ainda milhares deles por aí sem o conhecimento de Jesus. E a transformação, ela só vai vir mesmo quando a gente começar a falar deste amor, a pregar este evangelho. E isso é muito bom que os nossos adolescentes estão influenciando a nossa sociedade em Niterói. E o nosso alvo é revirar essa cidade de cabeça para baixo com o amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Obrigado a cada pai, a cada mãe que tem trazido os seus filhos e tem trazido os seus sobrinhos, os seus parentes, para que possa fazer parte desse grupo de adolescentes. E creio que tem sido investido finanças para eles em cada acampamento, cada retiro. Vai vir aí o retiro de carnaval também, então esteja assim investindo e tem um retorno muito bom. Graças a Deus por isso. Hoje é culto de missões, todo segundo domingo do mês, pela manhã é culto de missões. Então eu preparei alguma coisinha para vocês. Seria para cada domingo a gente falar daquilo que a gente vai fazer. O missionário é convidado aqui para falar do que ele faz, daquilo que ele vai fazer no campo missionário. Como eu tive a graça de ter um tempinho um pouco maior, eu quero falar um pouquinho também da obra missionária. Eu quero convidá-lo a ler um texto da Palavra de Deus em Romanos, capítulo 10, mas eu já estava me esquecendo. Tem alguém aqui nos visitando pela primeira vez, segunda vez, terceira vez, no nosso meio? Ou parece que todos são de casa, né? Tem? Ah, tem uma senhora ali. Por favor, alguém dê um abraço apertado nela. Tem mais alguém? Tem outros ali? Ok? Mais alguém desse lado? Não? Então você é muito, muito bem-vindos em nosso meio, que o Senhor possa te encher de sua graça e essa é a sua casa. A palavra de Deus em Romanos 10, versículo 14 e 15, diz assim: como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Pai, nós queremos te adorar, porque Tu estás aqui nesta manhã, nós sentimos a Tua presença. Deus, fomos edificados já pelos louvores, pelos anúncios, tudo o que aconteceu aqui, feito para a Tua glória e para o Senhor. Continue falando aos nossos corações, ministrando as nossas almas, Senhor Deus, e nos ajudando a sair daqui com disposição de obedecer e fazer a Tua vontade. Seja conosco neste tempo, em nome de Jesus. Amém. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ele só será entendido quando alguém pregar, quando alguém anunciar. Dificilmente ou praticamente é quase impossível, não quero usar a palavra impossível, alguém vir a Cristo por nada. Então ele ouviu falar de alguma forma desse evangelho onde ele ou ela estavam. Então o evangelho ele precisa ser anunciado, precisa ser pregado. Não existe fórmula mágica. Alguém precisa anunciar, ainda que anjos, ainda que o próprio Senhor Jesus Cristo, esse evangelho é preciso ser anunciado. E Deus, em sua bondade, estava querendo anunciar esse evangelho através das nossas vidas. A palavra dele chega a dizer que algo que até os anjos anelavam, os anjos queriam fazer isso, e ele deixou reservado para mim e para você o anúncio deste evangelho.
A pregação foi a maneira escolhida por Deus para fazer esse evangelho avançar em várias nações, em vários lugares. Por isso que ele diz, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ninguém passa a acreditar em Deus se levantando e dizendo, agora eu creio, sem antes ter ouvido. É preciso ter esta pregação. Primeiro porque a palavra de Deus em Romanos está também dizendo, Romanos 3:23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou seja, mortos em seus delitos e pecados, longe de Deus. Não tem como alguém morto no seu pecado se levantar a mãozinha e dizer, eu creio em Jesus, porque está morto nos seus delitos e pecado. É preciso um agente externo que venha e possa proclamar a palavra desse evangelho, e o Espírito Santo de Deus nesse momento vem, coloca fé no coração dessa pessoa e ela passa a crer em Jesus. É uma obra especificamente, propriamente e somente do Espírito Santo de Deus. Mas o Espírito Santo de Deus, ele usa as nossas vidas, uma parceria, algo que os céus prepararam desde o início para que nós pudéssemos fazer parte dele. Deus sempre, em todas as suas ações, quis que a sua igreja, que os seus filhos, suas filhas, fizessem parte do seu reino, da sua obra, daquilo que ele está fazendo na terra. É por isso que Deus, em sua bondade, ele nos usa, ele quer nos usar, e cada vez que você sai para falar de Jesus para alguém, ou convidar alguém para vir à igreja para ouvir a palavra de Deus, você está cooperando com o Espírito Santo e dando a essa pessoa uma oportunidade de nascer de novo, de ser salvo, de ser lavado, remido, revivificado pelo Espírito Santo de Deus, e nessa hora Deus enche o coração dessa pessoa de fé. Por isso que ele diz que não vem de vós, é dom de Deus. Ninguém resolve por si mesmo escolher a Deus, dizer, eu tenho essa liberdade, eu tenho esse livre-arbítrio, então eu decidi seguir a Cristo. É obra do Espírito Santo, graças a Deus, porque todos que aqui estão foram tocados por esse Espírito Santo no momento que você ouviu a palavra de Deus. Quantos testemunhos de pessoas que passavam nas ruas e ouviram um cântico, uma frase, uma letra. Quantas pessoas que ouvindo rádio, ouvindo pregadores na igreja, foram tocados, desafiados e resolveram aceitar Jesus. É por isso que a igreja até hoje necessita de fazer essa pregação do Evangelho. Em 1850, David Livingstone, lá na África, ele era missionário na África, ele fez uma cartinha para a irmã dele, dizendo, Agnes, o cumprimento de uma missão do rei dos reis jamais deveria ser considerado um sacrifício. Enquanto outros acham que é uma honra servir a um governo terreno, eu sou missionário de coração e alma. Deus só teve um filho e fez deste um missionário e médico. Eu sou uma pobre imitação dele. A seu serviço eu espero viver, e no seu serviço desejo morrer. Uma outra frase, mais tarde escrita por Robert Speer, ele escreve dizendo, se você quer seguir a Jesus Cristo, deve segui-lo até os confins da terra, pois é para lá que ele vai. Nós não podemos pensar em Deus sem imaginá-lo como um Deus missionário. E neste texto que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo faz 4 perguntas. E provavelmente a gente imagina que são os pastores da igreja que devem responder essas perguntas. Ou no máximo os missionários enviados devem responder a essas 4 perguntas do apóstolo Paulo. A igreja do Senhor, desde a igreja primitiva, quando ouviram essas perguntas, ou quando a igreja ouviu essa pergunta, a igreja tomou uma decisão e respondeu. Ela não ficou esperando alguém especial, alguém com diploma, alguém capacitado para responder a essas 4 perguntas. E esta igreja respondeu pregando. Como pregarão? E ela pregou. E sabe, resultado dessa pregação, hoje tem 2,6 bilhões de pessoas que creem em Jesus Cristo. Ou seja, 2,6 bilhões de cristãos no nosso planeta, como resultado do que esta igreja fez. Essa igreja usou métodos diversos, respondendo a esta pergunta.
Primeiro, esta igreja começou no poder do Espírito Santo pregando. Todos sabem da história do apóstolo Pedro, quando ele pregou e 3.000 se converteram. Depois 5.000 se converteram e a igreja foi crescendo, crescendo, e depois esta igreja usou também outro método. Esta igreja usou a força própria. Chegou um momento que ela queria que todos se convertessem, mas passou a usar a força para que esse evangelho fosse um erro horrível, horrendo, um erro cruento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Depois, no século XVI, essa igreja usou a criatividade na reforma protestante. Ela se degradou a tal ponto que ela começou a usar a criatividade e fez a reforma protestante, trazendo as pessoas de volta à Bíblia. Quando essa igreja traz as pessoas de volta à Bíblia, então ela tem um reinício poderoso no poder do Espírito Santo, e ela começa agora a usar este poder do Espírito Santo para poder levar o Evangelho. E eu disse aqui a semana passada, enquanto eu estava falando de Colossenses 3, 23 e 24, que temos na história uma das igrejas mais ricas. Nós temos hoje uma das igrejas mais ricas da história. A igreja, no seu total, arrecada, quando eu falo a igreja, todos os crentes juntos, em torno de 40 bilhões, ou 40 trilhões, 42, precisamente 42 trilhões de dólares é arrecadado por aqueles que chamam pelo nome de Deus, pelos cristãos. 2,6 bilhões de pessoas recebem por ano em torno de 42 trilhões de dólares. Dizem que é a igreja mais próspera de toda a história de existência dela. E diz que o povo de Deus, normalmente, este povo é próspero. Diz pela palavra de Deus que você raramente ou dificilmente vai encontrar um desses que crê em Jesus Cristo nos semáforos pedindo esmola, nas ruas mendigando, porque Deus é fiel e diz que é porque esta igreja recebeu essa prosperidade e esta bênção de Deus. É em torno de 158 trilhões de reais que esta igreja recebe a cada ano. Quando eu falo esta igreja, é a igreja de Cristo em toda a terra, 158 trilhões de reais. E você sabe quanto que esta igreja, esses irmãos que recebem 158 trilhões de reais, entregam para a igreja? 2%. Deveria ser 10%, né? Entregando o dízimo, mas só entrega 2%. Em torno de 45 bilhões de dólares. Um total de 2,7 trilhões de reais. É a igreja mais rica da história. Nenhuma outra igreja, nos 20 séculos combinados, teve tanto recurso financeiro. Se juntar os 20 séculos combinados, não chega o que esta igreja arrecada a cada ano. Temos também a igreja com as melhores e as mais poderosas ferramentas da história. Desde o século XVI, quando esta igreja tentou se reerguer com criatividade, fazendo a reforma, esta igreja criou a prensa, quando Gutenberg a criou no século XVI, depois no século XVIII e XIX a rádio, depois a TV, a internet. Então esta igreja é a mais capacitada e bem mais treinada também, com todos os meios de comunicação que ela tem em mãos para tornar o evangelho conhecido. Esta igreja também é a mais atuante da história. A mesma coisa, os 20 séculos de história combinados não conseguiram fazer o que esta igreja da nossa geração está fazendo. Não é uma maravilha? Não é para a gente dizer glória a Deus? Para você ter ideia, só a igreja brasileira manda, atualmente, hoje, 15 mil missionários. Esses 15 mil missionários, nem todas as igrejas juntas da América do Sul chegam ao que a igreja brasileira está fazendo em missões. No mundo todo, a igreja de Cristo, no mundo todo, já enviou 400 mil missionários. Atualmente tem 400 mil missionários servindo na vida de pessoas ou pregando o evangelho em todas as nações. E esses 400 missionários, de todos os recursos
que entra para obra missionária é em torno de 450 milhões de dólares por ano. E isso é somente 1%, e somente 1% desses 450 milhões de dólares que entra por ano para missões é que vai para mundos e lugares onde não tem ainda o Evangelho. Ou seja, 29% da população mundial que ainda nunca ouviu falar de Jesus, 29% dessa população mundial, em torno de 2,2, 2,3 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho, a igreja está investindo somente 1%, ou seja, 1,7 bilhão de reais está sendo investido para o evangelismo, para acudir essas pessoas. Lembra que eu falei primeiro, se você é matemático, entra 45 trilhões ou 158 trilhões de reais. A igreja dá 2%, 45 bilhões de reais que é entregue dentro da igreja com dízimos e ofertas. Desses 45 bilhões é entregue 450 milhões de dólares, ou seja, 1,7 bilhão de reais. 1% apenas é investido em missões, na obra missionária. Mas Deus olha a fidelidade daqueles que entregam 1%. E Deus tem usado esse dinheiro e a igreja tem sido uma das mais atuantes no planeta. Eu cheguei a falar para vocês Cheguei a falar aqui da quantidade de muçulmanos convertidos a Cristo a cada ano. Falei para vocês a quantidade de cristãos que morrem a cada ano por causa do Evangelho. E morre com alegria. Eu estava vendo com Dona Liane, a irmã Ásia Bibi. Ela está 10 anos presa, condenada à morte. 10 anos vivendo em lugares horríveis que você não tem ideia. Passou muito tempo presa em contentores, no deserto do Saara, sob o sol escaldante do deserto durante o dia e o frio arrepiante durante a noite, condenada à morte. Você sabe que sempre que quiseram fazê-la dissuadir de sua fé, mas sabe o que ela fez o tempo todo? Pregou o Evangelho e afirmou que ela é de Jesus e nem a morte poderia separá-la dele. Lembre de orar pela Ásia Bibi, ou Eja Bibi, ou Ásia Bibi. Ela está agora com uma certa demência, depois de tantos anos, de tanto sofrimento. Mas mesmo com certa demência, ela não desistiu do nosso Senhor. Podemos agradecer a Deus por tudo isso que está acontecendo na sua igreja, ao redor da terra, mas não devemos relaxar e achar que já está bem assim. Podemos continuar lembrando daquele jovem, ou daqueles jovens moravianos. Aqueles jovens moravianos, se você não estava aqui domingo passado, eles ouviram que um homem tinha uma fazenda, um britânico tinha uma fazenda com mais de 2.000 escravos lá no leste da Índia. E eles queriam ir lá pregar o Evangelho porque era inaceitável para aqueles dois jovens moravianos que em uma fazenda de escravos estavam pessoas morrendo dia após dia sem ouvir o Evangelho de Cristo. E eles pediram àquele fazendeiro para deixá-los pregar o Evangelho, e ele recusou, dizendo que ele não ia permitir que nenhum clérigo, que nenhuma pessoa fosse pregar essas tolices na fazenda dele. Então aqueles dois jovens moravianos se venderam como escravos para aquele homem, a fim de estar no meio daqueles escravos. E naquele navio, quando eles estavam indo, porque eles se venderam e com o dinheiro da venda deles mesmos, eles compraram as passagens sem retorno para aquele campo. E aos familiares em choro, os amigos em choro, despedindo deles no porto, eles entraram no navio e bradaram em alta voz, para que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sacrifício. E eles foram pregar o Evangelho ali. Eu lembro do próprio, dentro desse movimento, o conde Zinzendorf, ele chegou para um homem e perguntou: você poderia ir evangelizar os esquimós? Eles estão morrendo sem conhecimento do Evangelho de Cristo. E ele falou: se você me conseguir um par de chinelos usados, amanhã cedo eu vou para lá.
Aquele homem era muito pobre, mas tinha um amor muito grande por Deus. E no outro dia de manhã cedo, às 5 da manhã, Zinzendorf bate na porta da casa daquele homem, com aquele par de chinelos para que ele pudesse ir. E o vizinho levanta e diz, ele já saiu muito antes, ele foi descalço. Mas ele não deixou de ir, nunca mais retornou, e os esquimós tiveram o privilégio de conhecer o nosso Senhor, e praticamente ele levou essas pessoas ao conhecimento do Evangelho. Praticamente quase todos ali aceitaram Jesus, com a pregação desse homem, e ele nunca mais retornou. Para que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sacrifício, a igreja precisa continuar enviando, pois apesar de todo esforço desta igreja, ainda tem 2,2 bilhões ou 29% da população mundial que ainda não ouviu o Evangelho. Nós estávamos formando na África mentes de pessoas que pudessem sair pregando esse Evangelho, dentro do nosso tempo de formação de líderes e de obreiros. E tinha um grupo de meninos entre 12 a 17 anos, adolescentes, que estavam ali conosco, e nós queríamos formar neles obreiros, meninos e meninas que amassem o Senhor e pudessem sair pregando o Evangelho. E você não imagina o impacto que adolescentes já têm feito no mundo. Eu lembro da história de um amigo meu, falecido recentemente, um evangelista, e ele estava andando muito drogado nas praias do Havaí, e quando 2 adolescentes pularam na frente dele, e falaram, tio, nós estamos aqui porque queremos que você saiba que Jesus um dia derramou todo o seu sangue lá na cruz por causa do seu pecado, para te tornar livre, para criar para você um caminho para Deus. Foi ele que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. E ele quer que você se arrependa e entregue a sua vida a ele. E aquele meu amigo, Gregório, ele caiu com os 2 joelhos por terra, e disse, eu quero esse Jesus de vocês. Ele estava drogado, ele era um viciado em drogas, em cocaína. E dali ele passou a seguir Jesus, foi para Jocum, fez uma ETED, decidiu ser missionário e vir como missionário para o Brasil. Antes o pai dele chamou ele e falou, filho, eu já estou velho, eu quero que você assuma as nossas empresas. Ele falou, pai, as suas empresas nunca pôde fazer nada para me livrar de onde eu estava, do lamaçal onde eu estava. Eu só vou seguir Jesus e só vou fazer a obra de Jesus. E veio para o Brasil e viveu aqui, com 60 anos de idade o Senhor o chamou. Fez um ministério excelente na área de música e evangelização com o ministério da Jocum. Mas lá na África, naquele grupo de adolescentes, nós fomos presos e depois saímos da prisão, continuamos trabalhando com eles, e o governo veio e levou todos os nossos adolescentes. Eu não estava quando eles os levaram, e depois eu fui visitar aqueles adolescentes lá naquele lugar onde eles os haviam levado, e era um lugar pobre, simples, e eles choravam, e eles diziam, a gente não entende, a gente estava antes nas ruas, e Deus nos tirou de lá, e agora permite a gente voltar para esse lugar de novo. Qual é a razão, por que Deus está fazendo isso? E eu falei, fiquem calmos, Deus tem o controle. Fiquem calmos, porque Deus tem o controle da vida de vocês e Ele tem propósito. Lembra de tudo que vocês aprenderam. Continue servindo ao Senhor onde vocês estiverem. E um dia, aqueles obreiros chegaram para um deles. Eu vou chamá-lo de Faia. Ele ainda é de menor e ele tinha 13 anos naquele tempo, um adolescente. E eles falaram, Faia, se prepara porque nós vamos orar ao nosso profeta. Vamos para a mesquita. Ele falou, eu não vou. E eu nunca mais orarei ao profeta de vocês, eu só oro a Jesus agora. Ele não estava do lado do pastor José Dilson, nem do Paul Jufo, nem de Erlândia, nem de Marli, ele estava sozinho com aquele grupo enorme de muçulmanos. Mas Jesus havia transformado a vida dele e ele havia entendido
o quanto seria importante testificar a sua fé, testificar este evangelho. Aqueles homens pregaram o Fai, depois de ralhar com ele, falaram: nós vamos te dar uma surra aqui dentro, você vai respeitar o nosso profeta. E ele falou: vocês vão me bater, porque eu não vou orar o profeta de vocês. Vocês sabem quantas surras eu já ganhei nas ruas de Dakar, surras diversas, e a maioria delas eu não havia feito nada de errado. Quando os missionários me encontraram, eu estava com meus 2 olhos roxos e inchados de soco. Eu estava com as minhas costas ensanguentadas, com marcas de unhas. Eu havia sido abusado sexualmente por 6 homens naquela noite. Eu não podia dar um passo porque eu não enxergava nada. E onde é que estava o profeta de vocês? Onde vocês estavam? Os missionários me encontraram, me levaram para a casa deles, curaram os meus olhos, curaram as minhas costas e me falaram do amor de Jesus. Ele entrou no meu coração, perdoou os meus pecados e me deu uma nova vida. E vocês estão dizendo que vão me bater se eu não orar o profeta de vocês? Eu quero dizer que vocês podem até me matar, mas nunca mais eu vou orar o profeta de vocês. Então eles pegaram Fai, aquele adolescente com 13 anos, e saíram empurrando ele, não bateram nele, mas com muita violência, jogaram ele dentro de um carro e andaram 250 quilômetros com Fai até chegar na casa do pai dele em outra cidade. E naquela cidade relataram tudo para o pai dele, dizendo: olha o tipo de monstro que você criou, olha como ele fala hoje do nosso profeta. E aquele homem, o pai de Fai, era um dos homens que havia dado uma autorização por escrito, carimbado numa delegacia de polícia por um delegado e assinado, que aquele menino poderia viver com a gente, porque ele não queria mais aquele menino em casa. E o Fai me contou que ele só viu a mão do pai dele encolhendo, ele acertou um soco muito forte no rostinho dele, e ele caiu desmaiado. E lá no chão, enquanto ele estava desmaiado, ele acordou, ou voltou em si, sentindo o pé do pai dele chutando as costelas dele. E depois o pai dele pegou ele pela camisa e saiu arrastando ele pelas ruas. Aquela multidão seguia eles enquanto ele arrastava aquele menino pelas ruas, e chegou lá no meio da mesquita, jogou ele no meio da mesquita e falou: agora você vai orar o nosso profeta, ou eu vou dar um fim em você aqui mesmo na frente de todos. E Fai falou que ele foi tentando recuperar a respiração, e foi ficando de pé, e ficou em pé, e fez uma oração bem forte em nome de Jesus. E o pai dele falou: esse menino ficou endemoniado, esse menino não tem mais jeito, mas vamos marcar uma cerimônia lá em casa, e nós vamos expulsar esses demônios dele. E o pai dele comprou patuás, amuletos, objetos da feitiçaria, e colocou num banheiro assim fora da casa, e o Fai se levantou, foi lá e urinou em cima de todos aqueles objetos de feitiçaria. O pai dele deu outra surra violentíssima nele, e jogou ele fora da casa, e avisou os amigos: esse menino não tem mais jeito, ele não é mais o meu filho. Então Fai voltou 250 quilômetros até a capital Dakar. Nesse tempo eu já estava em prisão domiciliar, e alguém falou: pastor, o Fai está nas ruas de novo. Eu falei: traze-o até mim. Quando eu vi, eu chorei. O Fai, ele estava andando lentamente, arqueado, com a barriga lá atrás, passando fome. Ele estava com a camisa rasgada e suja, todo sujo, um cabelo enorme, despenteado, um tênis furado no pé, um calção furado. Eu olhei para ele e eu chorei, porque antes o Fai tinha 3 refeições diárias. O Fai tinha professor de inglês, de francês, de carpintaria, professor de agricultura, professor de artes, uma cozinheira que fazia 3 refeições diárias para ele e para os seus colegas que viviam no nosso centro. Ele tinha boas roupas, um armário e uma cama confortável para ele. E agora ele estava daquele jeito, e eu falei: meu filho, como é que você faz para você se alimentar e dormir? Ele falou: pastor, tem dia que o lixo está gordo, aí a gente encontra alguma coisa no lixo para comer. Tem dia que a gente vai dormir com fome. Ele falou: eu tenho 2 papelões, um eu deito em cima e com o outro eu me encubro.
E eu falei, eu sinto muito por você, meu filho, eu sinto muito por você. Ele falou, pastor, por favor, não sinta nada por mim. Eu estou lá nas ruas porque o meu Senhor quer que eu esteja lá neste tempo, porque eu estou pregando a sua palavra. Não tem ninguém que mora nas ruas, naquela redondeza, que ainda não ouviu falar do amor de Jesus. Eu estou pregando o evangelho no meio daquelas pessoas. Aquilo me chocou bastante, porque não existe sacrifício para aquele que ama Jesus, para aquele que o aceitou. Eu queria meditar um pouquinho com vocês, me resta algum tempinho ainda, mas meditar naquelas 4 perguntas de Paulo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? O texto que a gente leu, o apóstolo Paulo faz essas 4 perguntas. Em Isaías 6, versículo 8, você encontra Deus perguntando ao profeta Isaías, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Aqui você encontra o apóstolo Paulo fazendo essas perguntas, como, porém, invocarão aquele em quem não creram, e como crerão naquele de que nada ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue, e como pregarão se não forem enviados? Como eu falei no início, a igreja respondeu essas perguntas, mas ainda tem muitas coisas que a gente precisa responder nos nossos dias. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Um mundo em crise e perdidos, estão como ovelhas sem pastores, mesmo na nossa nação, que professa o cristianismo, o catolicismo, os evangélicos. Nós temos a Bíblia e cremos num Cristo. Todos já ouviram falar do sacrifício de Jesus no Brasil, mas ainda existe 309 grupos étnicos no Brasil, ou existe 309 grupos étnicos no Brasil, 29 grupos desses 309 ainda não foram alcançados, mas o número é pequeno daqueles que nunca ouviram o evangelho no Brasil, 0,1%. Segundo o levantamento pela organização cristã Joshua's Project, existe um número enorme de países sem presença missionária. Um número grande, muito grande, de países sem presença missionária. Dentre eles, eu vou citar 3 apenas: Saara Ocidental, Marrocos, Senegal. Eu coloquei Senegal porque a gente está indo para lá no dia 31. Senegal tem 96,1% de muçulmanos. Eu fiquei meio chocado quando eu li isso, porque antes era 95%, e dizem que muitos animistas têm se convertido ao islamismo, enquanto o evangelho é 0,2% naquela nação. Será que precisamos ter e colocar missionários ali? A Betânia já tem lá o Paul Diouf, a Irlândia, e agora vai ter Marli e José Dilson. E nós cremos que Deus poderá fazer grandes coisas no meio daquelas pessoas. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão? É a segunda pergunta. E como crerão naquele de quem nada ouviram? Existem tribos isoladas no Brasil, existe pelo menos 8 a 11 grupos de pessoas no Brasil que está precisando de socorro e um encontro real com Jesus. Porque, infelizmente, mesmo sabendo quem é Jesus, muitos não têm usufruído de sua graça, não têm usufruído de um andar diário com Ele. Então, tem os indígenas no Brasil. 340 grupos e subgrupos de indígenas, os quais falam 189 línguas. Desses 340, 121 grupos indígenas nunca ouviram falar do Evangelho. Eles não se encontram somente na Amazonas. No Nordeste do Brasil existem 57 tribos. 23 dessas 57 tribos no Nordeste do Brasil nunca ouviu falar de Jesus. Existem os ribeirinhos. Os ribeirinhos da região da Amazonas também fazem parte dos menos evangelizados. São 37 mil comunidades ribeirinhas que vivem na bacia amazônica, formada por centenas de rios e igarapés, e cerca de 10 mil
dessas comunidades não tem nenhuma igreja evangélica no meio deles. Esta igreja está fazendo, já por vários anos, um trabalho de impacto ali na Amazonas, através do projeto Amazon Vida. E este ano, em novembro, vai sair mais uma equipe. Você pode se envolver e fazer alguma coisa por aquele povo ali na Amazonas. Tem os sertanejos, 6.000 assentamentos no sertão. Mais ou menos 15 milhões de pessoas no sertão. E as estatísticas mostram que apenas 0,1% de crente no meio desses sertanejos. Mais de 10.000 comunidades rurais sem presença de uma única igreja evangélica. Tem os quilombolas, cerca de 5.000 comunidades no Brasil, descendentes de africanos. Esses grupos se alojam em áreas mais ou menos remotas, e aproximadamente 2.000 dessas comunidades não foram alcançadas pelo Evangelho, os quilombolas. Precisamos nos envolver e levar o Evangelho de Cristo até essas pessoas. Temos algumas tribos urbanas como os ciganos. A etnia Calon tem 700.000 membros. A etnia Calon no Brasil, ciganos. De 700.000, conta-se apenas 1.000 convertidos entre os ciganos no Brasil, que se declaram crentes em Jesus. Existem as colônias de imigrantes, de aproximadamente 100 países no Brasil, mais ou menos 300.000 pessoas, de mais ou menos 100 países, precisando de evangelho, e alguns desses imigrantes, desses refugiados, eles nem sequer pôde ouvir falar de Jesus em suas nações. O missionário não pode lá entrar, e eles estão aqui nas nossas portas. Eu queria falar de um grupo que a gente desconsidera, as prostitutas. Você sabia que mesmo no meio dos missiólogos, de pastores, não se fala nesse grupo. Eles falam de 8 grupos praticamente, mas esquece, porque é um grupo colocado de lado, um grupo rejeitado, e elas chegam a quase 1 milhão de prostitutas no Brasil. 500.000 dessas prostituições, ou dessas prostitutas, são crianças, 500.000 de crianças na área de prostituição. Eu falei para vocês uma vez aqui de Guaicurus, que eu tenho um amigo meu, tio Pedro, evangelizando Guaicurus, a zona de Guaicurus, no centro de Belo Horizonte, perto da rodoviária, 24 prédios dedicados à prostituição, 4.000 prostitutas no centro de Belo Horizonte. Eu estive lá e eu vi. 3 daqueles 24 prédios é dedicados ao homossexualismo e 21 daqueles prédios dedicados à prostituição. Das 4.000 prostitutas que ali existem, dizem que 70% delas estão com AIDS. Eu conheço o trabalho do tio Pedro e pouquíssimos trabalhos envolvendo. Um número imenso de refugiados no Brasil. Tem um outro grupo que eu queria falar para vocês, que são os surdos. Eu espero que Deus levante no meio da nossa igreja pessoas para desenvolver o ministério com surdos e mudos. Eles são 9 milhões no Brasil, com dificuldade de se comunicar. Apenas 1% dos mudos e surdos do Brasil se declara evangélico. E eu gostaria de ver, em nome de Jesus, muito em breve, alguém aqui fazendo sinais para grupos de mudos e surdos que viessem ao evangelho. Tem um outro grupo que talvez você nem imagina, os muito ricos. Calcula-se que 165.000, existe 165.000 milionários no Brasil. E apenas 65 bilionários. Pessoas de difícil acesso. Pessoas que moram encurralados, enjaulados em condomínios, de tal maneira que não tem sido fácil levar o evangelho até essas pessoas. Mas elas têm uma alma. Muitas delas são eleitos e eleitas de Jesus Cristo. Nós precisamos ter acesso e levar o evangelho até essas pessoas. É lógico que eles podem ter acesso por rádio, TV, internet, mas precisamos nos preocupar, porque é um número muito grande de pessoas precisando do evangelho. 165.000 milionários.
sem o Evangelho de Cristo. Mas eu quero falar para você também daqueles que são muito pobres, os mais pobres dentre os pobres, que muitas vezes passam despercebidos nos nossos olhos, porque são muito pobres, têm cheiro diferente da gente, vivem situações diferentes da gente. Esses muito pobres, diz que eles ganham em média R$ 70 por mês, cada pessoa. R$ 70. E eles têm que viver. A maioria estão no Maranhão, Alagoas, Piauí, Pará, Ceará. E o estado com menor índice desse tipo de pobreza é Santa Catarina. Existe no Brasil 200 mil pessoas trabalhando ainda como escravos no Brasil. É vergonhoso para a gente que no nosso país ainda tenha esse número enorme de pessoas, sem direito a nada. Pessoas que começam a trabalhar e mal recebem o alimento, ainda como dívidas, não tem como sair dali. Terceiro, e como ouvirão se não há quem pregue? Precisamos enviar mais missionários, missionárias na nossa cidade, no nosso estado, no país e nos confins da terra. Uma outra comunidade, ou várias comunidades de difícil acesso, muito poucas pessoas querem subir às comunidades para falar do Evangelho. E eles terminam ficando grupos isolados, sem conhecimento de Jesus Cristo. Quando o apóstolo Paulo está perguntando como pregarão se não forem enviados, ele está dizendo que a igreja precisa se envolver em programas de treinamento e envio de missionários. Que a igreja precisa investir mais para que isso aconteça. É por isso que nós nos levantamos, queridos irmãos e irmãs, deixando o conforto da nossa nação, da nossa igreja que a gente ama tanto, dos nossos colegas pastores, de vocês, para irmos, porque cremos que Deus ainda tem uma obra a fazer no Senegal. Por isso que esta igreja também está nos enviando, porque eu não me levanto, ou com a minha família, e podemos dizer, nós estamos indo. É preciso esta igreja, em primeiro lugar, estar de acordo e nos enviar. A população do Senegal chega a 14,6%, 14,6 milhões de habitantes no Senegal. 14,6 milhões de habitantes. 96% muçulmanos. 0,2% evangélicos, como eu já disse. Precisamos fazer alguma coisa para poder mudar essa história. E eu comecei a ver nessa nação, eles têm 41%, ou 41% dessa população, desses 14 milhões, são wolofes. Cultura wolofes, fala wolof, e eu não falo wolof, porque eu estive no Senegal esses anos, estive estudando fulani, o pular, e o pular tem 28,1%. Voltando, eu quero começar, juntamente com a Marli, estudar o wolof, porque nós queremos adentrar mais profundamente nessa cultura e poder pregar com mais intensidade e profundidade o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Descobrimos que no Senegal, a maioria, ou seja, 41% dos habitantes do Senegal são de 0 a 14 anos, são adolescentes. Então, o que a gente vai fazer? Vai começar estrategicamente trabalhando com crianças e adolescentes, porque é a maioria naquela nação. 41% são mulheres, são homens. 38% são mulheres. Nós precisamos concentrar os nossos esforços também onde estão a maioria. Essa população também habita mais, eles estão mais nas zonas rurais. Então, significa que nós temos que voltar os olhos também para as zonas rurais. Embora a concentração maior populacional é na capital, Dakar, com mais de 4 milhões de pessoas,
você atinge praticamente pessoas do país todo. Temos uma estratégia de alcançar, treinar e reenviar essas pessoas para suas aldeias, seus povos, para que eles possam fazer a obra de evangelistas, fazer a evangelização do nosso Senhor. Mas vamos trabalhar com crianças, lá no Senegal, treinamento de líderes e com células. E contamos com vocês em oração, visita em equipes, investimento financeiro para que nós tenhamos condições de exercer ali aquilo que o Senhor tem nos desafiado a fazer. A comunicação do Evangelho tem sido através da pregação, é a maneira escolhida por Deus para produzir a fé no coração dos descrentes. Temos um desafio. Alguém do seu convívio, lá na sua casa, na sua rua, na sua família, que está precisando ouvir do Evangelho, colega de trabalho, vizinho, lá na sua faculdade, na sua escola, então pregue este Evangelho, porque é assim que Deus espera, é assim que Deus deixou para cada um de nós. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram, e como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas. Fica o desafio com vocês. Quanto à minha família e eu, nós queremos obedecer, queremos ir, para que o Cordeiro imolado receba a recompensa pelo seu sacrifício. Feche os seus olhos. Pai, nós bendizemos o Teu nome nesta manhã, porque ouvimos tantos desafios, tanta gente sem conhecimento do Teu Evangelho. Senhor, mas eu creio que, ouvindo isso, nós não queremos ser meros ouvintes, queremos colocar na prática. Não queremos ouvir os desafios e continuarmos sentados sem fazer nada. Eu sei que depois de tantos desafios, com os mais ricos, os mais pobres, as prostitutas, os mendigos, os ribeirinhos, os sertanejos, os indígenas e tantos outros, eu creio que o Teu Espírito nos identifica com alguns desses, os ciganos. Pai, então, em nome de Jesus, nos mostre onde o Senhor quer que a gente possa ir e pregar este Evangelho. Lá na nossa casa, nos nossos familiares, nossos vizinhos, na nossa escola, no nosso local de trabalho, onde o Senhor tem escolhido para que a gente viva. Queremos ser luz, queremos ser testemunha, queremos obedecer a Tua palavra. Seja assim com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe.